Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a terça-feira da sexta semana da Páscoa. O evangelho que vamos meditar encontra-se em João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Antes de iniciar a reflexão desse evangelho, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, que se inscrevesse, e você que já é inscrito, que compartilhasse, que comentasse, que curtisse com joinha, para que pudesse chegar a muitas outras pessoas. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu não for, ele vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da conclusão do tempo da Páscoa nessa sexta semana. No próximo domingo já celebraremos a Ascensão do Senhor e no domingo seguinte a solenidade de Pentecostes, concluindo assim os 50 dias da Páscoa. No Evangelho, Jesus vai para junto do Pai. Prepara os discípulos dizendo que é necessário e é oportuno que ele se volte ao Pai, porque se não for, não virá para nós o Espírito Santo, o defensor. Ele diz que vai para junto do Pai, em que enviará aquele que será o nosso defensor. Ninguém ousou perguntar para onde ele ia. Isso nos leva a crer e nos mostra e demonstra que a fé não é fazer pergunta. A fé não é nos levar a fazer pergunta sobre os mistérios de Deus, quando e onde acontecerá. Mas a fé nos leva a viver o mistério profundamente, confiando na sua ação libertadora e na sua providência, como confiaram Paulo e Silas e tantos outros homens e mulheres que se deixaram tocar, conduzir pela graça do Senhor. Com a confiança, ou mais ainda, com essa confiança, o Espírito Santo nos auxiliará no discernimento da verdade, da justiça e das demais coisas referentes a Deus. Embora haja ou exista incompreensões e perseguições, a verdade sempre e só a verdade virá e ela sempre nos libertará. O Espírito Santo de Jesus irá desmascarar o mundo e as suas injustiças, mostrando quem é pecador e quem é justo, quem está no projeto, no caminho de Deus e quem está afastado de Deus. O Espírito Santo é o prometido do Pai e do Filho para não nos enganar e nem tampouco nos deixar órfãos. É a preocupação de Jesus por mim, por você e por nós, para que não fiquemos à deriva do que será. Jesus vem e vem com a sua presença e vem com o seu amor
e vem com a sua graça para nos mostrar de que Ele está presente em nosso meio e que a sua vida, mesmo que tenha passado pela morte, ela continuará em nós. A ação que Ele começou, o que Ele inaugurou entre nós, não ficará fazendo parte do passado distante, mas sempre estará entre nós. O envio do Espírito Santo, o Paráclito, Jesus nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Jesus não pode revelar tudo aos apóstolos. Muitas coisas teria para dizer, como Ele mesmo nos lembrou no Evangelho, mas não os podem compreender. E por não compreender como deveria ser, Jesus diz, tem muitas coisas ainda a dizer-nos. E como Ele nos dirá, uma vez que Ele não está presente fisicamente entre nós, por meio do seu Espírito? A ação reveladora do Espírito continuará a obra de Jesus, a obra redentora de Jesus. O Espírito Paráclito será, pois, seu substituto quando Ele retornar ao Pai. Exercerá dupla ação, guiar para toda a verdade e fazer compreender o que o próprio Jesus lhe havia dito. Assim, a ação do Espírito é dirigida quer ao futuro, no sentido da revelação, quer ao passado, no sentido da compreensão, para continuar e compreender a revelação de Jesus. O Espírito Santo, o Paráclito do Pai, o enviado do Pai, quer ser o nosso Consolador. Por isso, amados e queridos irmãos, a palavra de Deus com efeito não é um depósito de proposições cristalizadas. É uma palavra viva. E o Espírito Santo que faz com que a palavra de Deus se torne cada vez mais viva em nossas vidas. É verdade de Deus, inexaurível de sua compreensão e em seus significados. É também verdade sobre o homem, rica de todas as implicações existenciais e históricas que o homem comporta. É uma força dinâmica que continua a revelar-se na história, que se enriquece pela reflexão, pela experiência das dificuldades ou das situações históricas que a Igreja vive e que, consequentemente, também nós vivemos. A existência do Espírito é orientação para a plenitude da verdade. É também um estímulo para uma compreensão sempre nova e criativa, para uma fidelidade de leitura e interpretação que evite toda aventurosa acomodação humana. Que o Espírito Santo continue a nos ensinar, a nos revelar a grandeza incomensurável do amor de Deus. Que cada um de nós se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Essa luz nova que vem, esse fogo abrasador, que inquieta, que nos faz penetrar e compenetrar no amor de nosso Senhor e bom Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre, para compreender e viver a graça e o amor de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.